Sabe, meus queridos, depois de 75 anos de vida, aprendi que a positividade é como aquele café fresquinho que preparo toda manhã. Quanto mais você compartilha, mais gostoso fica. Deixa eu contar para vocês como descobri isso. Era 1985. Eu tinha acabado de perder meu emprego na fábrica onde trabalhei por 25 anos. Naquela época, tinha 3 filhos para criar e as contas não paravam de chegar. Lembro como se fosse hoje. Estava sentado na varanda de casa, com aquele peso no coração quando minha netinha de 4 anos, a Mariazinha, veio correndo com uma flor do jardim que ela tinha acabado de colher. "Vô, essa é para você não ficar triste", ela disse, com aquele sorriso banguela que só criança tem. Foi ali que percebi. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe algo pelo qual sorrir. A partir daquele dia, comecei a mudar minha forma de ver as coisas. Quando o ônibus atrasava, em vez de reclamar, aproveitava para conversar com as outras pessoas no ponto. Vocês não imaginam quantas histórias interessantes ouvi. Teve uma vez que conheci seu Antônio, que depois virou meu sócio na padaria que abri. A padaria foi meu recomeço. Mesmo sem experiência, decidi que cada pão que saísse de lá levaria um pouco de alegria. Comecei a cumprimentar todos os clientes com um sorriso sincero. No começo, alguns nem respondiam, mas com o tempo, a padaria virou o ponto de encontro do bairro. As pessoas vinham não só pelo pão, mas pelo cafezinho e pela conversa boa. Tinha uma senhora, Dona Clemência, que sempre chegava com cara de poucos amigos. Todo dia eu dizia: "Bom dia, Dona Clemência, a senhora está ainda mais bonita hoje." No início, ela só resmungava, mas depois de alguns meses, começou a sorrir de volta. Um dia, ela me contou que vivia sozinha e que aquele cumprimento era a única gentileza que recebia durante o dia todo. É por isso que digo, positividade não é fingir que tudo está bem quando não está. É escolher ver o lado bom das coisas, mesmo quando parece que ele não existe. É como minha falecida esposa Benedita sempre dizia: "José, a vida é que nem receita de bolo. Mesmo que falte um ingrediente, dá para fazer algo gostoso se você colocar amor." Hoje, aos 75 anos, tenho orgulho de dizer que aquela demissão foi uma das melhores coisas que me aconteceu. A padaria hoje está nas mãos do meu filho mais velho, mas ainda vou lá toda manhã tomar meu café e distribuir sorrisos. Os clientes mais antigos trazem os netos, e alguns até me chamam de vô do pão. E sabem o que mais aprendi? Que positividade é contagiosa. Quando sorrio para alguém no elevador, quase sempre recebo um sorriso de volta. Quando elogio o trabalho da moça da farmácia, ela atende o próximo cliente com mais atenção. É como jogar uma pedrinha num lago. As ondas vão se espalhando, tocando lugares que a gente nem imagina. Claro que tem dias difíceis. Tem dias que a artrite aperta, que a saudade da Benedita dói mais, que as notícias do jornal tiram nosso sono. Mas mesmo nesses dias faço questão de levantar, me arrumar e encontrar algo pelo qual agradecer. Às vezes é o canto dos passarinhos na janela, outras vezes é uma ligação surpresa de um neto, ou até mesmo conseguir amarrar os sapatos sozinho, coisa que está ficando cada vez mais difícil, viu? O segredo é começar devagar. Não precisa sair por aí abraçando todo mundo, ainda mais nesses tempos de hoje. Começa com um sorriso no espelho de manhã, depois um bom dia para o porteiro. Quem sabe um elogio sincero para aquela vizinha que sempre cuida das plantas do prédio. São pequenos gestos que juntos fazem toda a diferença. Positividade é como plantar uma árvore. No começo você não vê resultado nenhum, mas se continuar regando todo dia, uma hora ela cresce e dá sombra para todo mundo. E olha, na minha idade, posso dizer que já plantei muitas árvores assim, e a sombra que elas fazem hoje é minha maior alegria. Quando eu era mais novo, achava que sabia tudo. Falava pelos cotovelos, interrompia as pessoas no meio da frase, sempre querendo contar minha própria história. Ah, como eu era bobo! Foi preciso um acontecimento especial para me ensinar o valor de realmente escutar. Era 1992. Eu já estava com a padaria bem estabelecida, quando meu filho do meio, o Roberto, começou a se comportar de um jeito diferente. Sempre foi um menino alegre, mas começou a ficar calado, quieto no canto dele. Todo mundo dizia: "É fase, José, vai passar."
Mas algo dentro de mim dizia que tinha mais coisa ali. Um dia, depois de fechar a padaria, em vez de ir logo para casa, como sempre fazia, sentei com ele na pracinha em frente. Não falei nada, só fiquei ali, olhando as pessoas passarem. Depois de um tempo, ele começou a falar. Falou que estava sendo zoado na escola por causa dos óculos grossos, que tinha medo de não passar de ano, que sentia falta da mãe. A Benedita estava muito ocupada cuidando da minha sogra doente na época. Naquele momento, fiz algo diferente do que costumava fazer. Em vez de sair dando conselho ou contando como no meu tempo era tudo mais difícil, só escutei. Prestei atenção em cada palavra, cada suspiro. Quando ele falava, eu acenava com a cabeça, às vezes perguntava algo para entender melhor. Vocês precisavam ver como os olhos dele brilhavam por ter alguém realmente interessado no que ele estava sentindo. Depois daquele dia, fiz disso um hábito. Na padaria, comecei a perceber que cada cliente que entrava tinha uma história para contar. Dona Maria não estava só comprando pão. Estava comprando pão para o neto que ia visitar ela depois de meses. Seu João não estava reclamando do preço à toa, tinha perdido o emprego e estava preocupado em como alimentar a família. Lembro especialmente de um dia em 1998. Tinha uma moça nova no bairro. Sempre vinha comprar um café pequeno no fim da tarde. Ela mal olhava nos olhos da gente, sempre apressada. Um dia notei que ela estava chorando discretamente enquanto esperava na fila. Em vez de fingir que não vi, como muita gente fazia, perguntei se ela gostaria de sentar um pouquinho. Não quero incomodar, ela disse. Minha filha, respondi. Às vezes um ouvido amigo é o melhor remédio. Ela sentou e por 2 horas me contou sobre como tinha se mudado para a cidade grande sonhando com uma vida melhor, mas estava se sentindo sozinha, perdida. Não dei nenhum conselho, só escutei. No fim, ela me abraçou e disse: Seu José, o senhor é a primeira pessoa que realmente me ouviu desde que cheguei aqui. Com o tempo, percebi que escutar de verdade é um presente que a gente dá para os outros e para a gente mesmo. Quando a Benedita ficou doente, em 2010, passei muitas noites só segurando a mão dela, ouvindo suas histórias antigas, seus medos, suas esperanças. Cada palavra dela era preciosa, e me arrependo das vezes em que estive ocupado demais para escutar. Hoje em dia, com a idade que tenho, as pessoas às vezes acham que, só porque sou idoso, não tenho nada para contribuir. Mas sabe o que descobri? Que quanto mais eu escuto, mais as pessoas querem me ouvir também. Meus netos adoram sentar comigo, porque sabem que vou prestar atenção de verdade nas histórias deles, sem ficar olhando para o celular ou interrompendo. Uma coisa que aprendi é prestar atenção nos detalhes. Quando minha neta mais nova me conta sobre seu dia na escola, não fico só concordando com a cabeça. Pergunto sobre aquela amiguinha que ela mencionou semana passada. Lembro do nome do professor que ela disse que era legal. Os olhinhos dela brilham quando percebe que vovô realmente prestou atenção no que ela contou antes. Na semana passada mesmo, estava no banco esperando minha vez, quando um senhor ao meu lado começou a falar sobre como estava difícil lidar com a tecnologia moderna. Em vez de simplesmente concordar, virei meu corpo na direção dele. Olhei nos olhos dele e perguntei o que exatamente ele estava achando mais complicado. Passamos quase 1 hora conversando, e no final ele disse: Que bom encontrar alguém que ainda sabe conversar de verdade. O segredo da escuta ativa, aprendi, está nos pequenos gestos. Manter contato visual, virar o corpo na direção de quem fala, fazer pequenos sons de confirmação para mostrar que estamos acompanhando. E, principalmente, não ficar pensando no que vamos responder enquanto a pessoa ainda está falando. Isso é o mais difícil, mas com prática a gente aprende. Às vezes, nas reuniões de família, fico só observando. Os mais novos, com seus celulares, mal se olham nos olhos. Falam ao mesmo tempo e interrompem uns aos outros. Quando consigo juntar todos na mesa para um café, faço questão de criar um ambiente onde cada um tem sua vez de falar, onde histórias podem ser contadas por inteiro, onde memórias podem ser compartilhadas sem pressa. Escutar é um ato de amor, meus queridos. É dizer para o outro: você é importante, sua história importa, seus sentimentos são válidos. E quanto mais a gente pratica, mais natural fica. É como aquele ditado antigo que meu pai sempre repetia: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca por um motivo.
para ouvir mais e falar menos. Sabe, tem uma coisa que aprendi nesses meus 75 anos de vida. Uma boa conversa pode mudar o dia de alguém, às vezes até uma vida inteira. Não estou falando daquele papo superficial sobre o tempo ou sobre as novelas, embora isso também tenha seu lugar. Estou falando de conversas verdadeiras, daquelas que ficam na memória. Lembro como se fosse hoje. Era 1970, eu tinha acabado de me casar com a Benedita e estava desesperado procurando emprego. Entrei num boteco simples para tomar um café, tentando economizar o pouco dinheiro que tinha. Foi quando conheci o seu Manuel, um senhor que estava sentado sozinho no balcão. Começamos a conversar sobre café. Ele tinha sido plantador em Minas Gerais, mas a conversa foi além. Ele me contou sobre as dificuldades que enfrentou na vida, como perdeu tudo na geada de 1955 e como reconstruiu sua vida do zero. Não era só a história em si que me marcou, mas o jeito dele contar. Tinha uma sabedoria nas palavras, uma forma de compartilhar experiências que me fez ver minha própria situação com outros olhos. Zé, ele me disse, a vida é que nem café. Às vezes parece amargo, mas se você souber preparar, encontra um sabor especial. Aquela conversa mudou minha perspectiva. Saí dali não só com conselhos práticos sobre onde procurar emprego, mas com esperança renovada. Anos depois, quando abri minha padaria, fiz questão de criar um ambiente que favorecesse boas conversas. Coloquei umas mesinhas pequenas, comprei um bule de café sempre cheio e fiz daquele espaço mais que um comércio. Era um ponto de encontro, um lugar onde histórias eram compartilhadas. Uma das minhas alegrias era ver como as conversas se desenvolviam naturalmente. Tinha o grupo dos aposentados que se reunia todas as manhãs. Chamávamos de Clube do Bolinho. Eles discutiam de tudo, política, futebol, histórias antigas da cidade. Mas o mais bonito era ver como se apoiavam uns aos outros. Quando o seu Jerônimo perdeu a esposa, foi ali entre um café e outro que encontrou força para seguir em frente. Aprendi que uma boa conversa é como uma dança. Precisa de ritmo, de espaço, de sintonia. Tem que saber a hora de falar e a hora de ouvir. Com o tempo, desenvolvi algumas técnicas que sempre funcionam bem. Primeiro, aprendi a fazer perguntas que abrem portas. Em vez de perguntar tudo bem, que geralmente leva a um simples tudo, pergunto: como foi seu fim de semana? Ou o que tem te alegrado ultimamente? São perguntas que convidam a pessoa a compartilhar mais. Lembro de uma vez em 2005, quando uma cliente regular, a dona Cida, parecia especialmente abatida. Em vez de ignorar, perguntei: que história essa sua xícara de café poderia contar hoje? Ela sorriu, surpresa com a pergunta diferente, e começou a desabafar sobre as dificuldades que estava tendo com o filho adolescente. Acabou virando uma conversa de 2 horas, com outras clientes participando, cada uma compartilhando suas experiências como mães. Outra coisa importante que aprendi é valorizar as diferentes perspectivas. Quando meus netos vêm me visitar, faço questão de ouvir sobre seus jogos de videogame e suas redes sociais, mesmo não entendendo muito bem. Em troca, compartilho histórias da minha juventude, de como era a vida sem televisão, como nos divertíamos nas festas de rua. É uma troca rica onde todos aprendem. A Benedita, minha falecida esposa, era mestra em fazer as pessoas se sentirem à vontade para conversar. Ela tinha um jeito especial de olhar nos olhos das pessoas, de demonstrar interesse genuíno. Depois que ela se foi, em 2015, percebi ainda mais o valor dessas conexões verdadeiras. Uma das coisas mais bonitas que aconteceram na padaria foi o projeto Histórias do Bairro. Começou sem querer, quando numa tarde chuvosa de 2008, alguns clientes começaram a contar como era o bairro antigamente. Acabou virando um encontro mensal, onde os moradores mais antigos compartilhavam suas memórias. O mais interessante é que os jovens começaram a aparecer também, curiosos para conhecer a história do lugar onde viviam. Tem uma história especial que nunca vou esquecer. Era 2012, e um rapaz entrou na padaria visivelmente perturbado. Ricardo era seu nome. Percebi que ele precisava conversar e ofereci um café. Ele começou a falar sobre como estava pensando em desistir de tudo. Tinha perdido o emprego, a namorada tinha terminado com ele. Estava se sentindo um fracasso.
Em vez de dar conselhos prontos, compartilhei minha própria história de recomeço, de como a padaria nasceu de um momento difícil. Outros clientes que estavam por perto começaram a participar da conversa, cada um contando seus momentos de superação. O Ricardo saiu diferente dali naquele dia. Hoje ele tem seu próprio negócio e sempre diz que aquela conversa na padaria mudou o rumo da sua vida. E assim vou levando a vida, transformando pequenos momentos em grandes conexões. Às vezes, quando vejo as pessoas hoje em dia, todas grudadas nos celulares, penso em quanto estão perdendo. Nada substitui o calor de uma boa conversa, o brilho nos olhos de quem conta uma história com paixão, a risada sincera que surge naturalmente quando histórias são compartilhadas. Como diz meu neto mais velho, vô, o senhor é tipo um influenciador analógico. Não sei bem o que isso significa, mas se quer dizer que consigo tocar o coração das pessoas através das palavras, então fico feliz em ser isso. Ah, o riso. Sabe, sempre digo que depois dos 70 anos, se a gente não aprende a rir de si mesmo, a vida fica muito pesada. E olha que eu aprendi isso da maneira mais inusitada possível. Era 2018. Eu já estava com 69 anos, todo orgulhoso porque tinha acabado de comprar meu primeiro smartphone. Meus netos tinham insistido tanto que acabei cedendo. Numa manhã de domingo, estava eu tentando tirar uma selfie, palavrinha moderna que eles me ensinaram, na frente do espelho do banheiro. Queria mostrar para a família como estava elegante no meu terno novo, já que íamos ter um almoço especial. Bem, acontece que eu ainda não tinha pegado o jeito da tal selfie. Acabei apertando sem querer aquele botão de gravação e fiquei uns bons 5 minutos falando com o espelho, achando que estava tirando foto, fazendo poses e tudo. Só fui descobrir que tinha gravado um vídeo quando meu neto Pedro pegou meu celular para me ajudar e encontrou a gravação. No começo, fiquei morrendo de vergonha, mas quando vi todo mundo rindo, não de mim, mas comigo, acabei rindo também. O vídeo virou sensação na família. Até hoje, quando estamos todos juntos, alguém sempre pede: vô, conta a história do vídeo do espelho. Foi aí que percebi, quanto mais a gente envelhece, mais importante é não perder o humor. Na padaria, sempre fiz questão de manter o ambiente alegre. Tinha um cliente, seu Joaquim, que todo dia me perguntava: e aí, seu José, o pão hoje está quente? E eu sempre respondia: quente não, seu Joaquim, está pegando fogo. Era uma piada boba, mas virou nossa tradição, nosso jeito de começar o dia com um sorriso. Uma vez em 2020, durante aquela época difícil da pandemia, quando tudo estava fechado e o medo estava no ar, comecei a fazer entregas vestido com um avental que minha neta tinha decorado com carinhas sorridentes. As pessoas achavam engraçado ver um senhor de 71 anos todo mascarado, mas com um avental colorido, entregando pão. É para garantir que, além do pão, vocês também recebam uma dose de alegrias, eu dizia. Ah, e tem aquela vez que fui dançar forró com a turma da terceira idade. Era 2019. Eu já estava viúvo há alguns anos e meio resistente a sair de casa. Minhas amigas do grupo de ginástica me convenceram a ir. Logo na primeira música, tropecei nos meus próprios pés e caí sentado. Em vez de ficar constrangido, levantei e disse: gente, é que eu estava com saudade do chão. Todo mundo riu, e aquele momento que poderia ter sido traumático virou uma história divertida que conto até hoje. E sabe o que mais aprendi? Que o humor tem o poder de desarmar situações tensas. Na padaria, quando algum cliente chegava nervoso, reclamando do preço ou do atendimento, eu sempre tentava encontrar um jeito de deixar o ambiente mais leve. Olha, dizia eu, se o pão está caro, é porque ele é como eu, está ficando mais valioso com a idade. Tem também as situações com meus problemas de memória, que confesso às vezes me assustam. Outro dia entrei na cozinha e esqueci completamente o que tinha ido fazer lá. Minha filha, preocupada, perguntou se estava tudo bem. Respondi: tudo ótimo. Só vim fazer uma visita turística à geladeira. Ela riu, eu ri, e aquele momento de preocupação se transformou em algo leve. Uma das minhas alegrias é brincar com meus bisnetos. Tenho 3, e eles adoram quando faço vozes diferentes para contar histórias. Um dia estava contando a história dos 3 porquinhos e comecei a tossir bem na hora do lobo soprar. Foi sem querer,
Mas as crianças acharam tão engraçado que agora sempre pedem: "Vô, conta aquela do lobo que tinha asma." O humor também me ajudou nos momentos mais difíceis. Quando perdi a Benedita, pensei que nunca mais ia conseguir sorrir. Mas foram justamente as memórias engraçadas, como quando ela queimou o bolo do nosso aniversário de casamento e transformamos aquilo numa pizza improvisada, que me ajudaram a seguir em frente. Na verdade, acho que o humor é uma forma de sabedoria. É saber que a vida não precisa ser perfeita para ser boa. É como digo para os meus netos: a vida é igual pão de queijo. Mesmo quando sai meio murcho, ainda está uma delícia. Hoje, aos 75 anos, faço questão de começar cada dia procurando algo para sorrir. Às vezes, é o jornal com suas notícias absurdas. Outras vezes, são as figurinhas engraçadas que meus netos mandam no WhatsApp, que ainda estou aprendendo a usar. E quando alguém diz que estou velho demais para alguma coisa, respondo: velho é o vento, que nem se vê e ainda faz barulho. Claro que tem dias difíceis, dias em que a artrite aperta, em que a solidão pesa, em que as limitações da idade ficam mais evidentes. Mas até nesses momentos, procuro encontrar algo para rir. Como quando fui ao médico reclamar das dores nas costas e ele perguntou se eu tinha caído recentemente. Não, doutor, respondi. É que carreguei o peso dos anos todos nas costas e agora está cobrando aluguel. O segredo, descobri, é não se levar tão a sério. É rir dos próprios tropeços, celebrar as pequenas vitórias, como conseguir abrir aquele pote de geleia sem ajuda e transformar os momentos difíceis em histórias divertidas para contar depois. Como digo sempre, a vida é igual à minha massa de pão. Quanto mais você sova, mais ela cresce. Mas se você colocar um pouquinho de fermento de risada, ela fica muito mais leve. Vocês sabem, na minha idade, manter a aparência não é questão de vaidade, é questão de respeito próprio. Aprendi isso com meu pai, que mesmo trabalhando na roça, sempre fazia a barba todo domingo e guardava uma roupa especial para ir à missa. Mas foi um acontecimento em particular que me fez entender verdadeiramente a importância disso. Era 2016, eu já estava viúvo há 1 ano e tinha meio que me deixado levar. Andava com a barba por fazer, roupas meio amarrotadas, cabelo precisando de corte. Achava que por estar sozinho não fazia diferença. Até que um dia minha neta Júlia, na época com 12 anos, chegou em casa chorando porque alguns colegas tinham feito piada do avô desleixado dela. Aquilo me atingiu como um tapa na cara. Não era só sobre mim, era sobre como eu afetava as pessoas que eu amava. Naquela mesma tarde, peguei o álbum de fotos antigo e encontrei uma foto minha com a Benedita, de quando éramos jovens. Como eu me arrumava bem naquela época. Camisa sempre passada, sapatos limpos, cabelo bem penteado. No dia seguinte, acordei cedo e fui ao barbeiro do bairro, o Toninho, que já me conhecia há anos. "Seu José", ele exclamou, "pensei que tinha mudado de barbeiro." Depois do corte e barba feita, parecia que tinha tirado 10 anos das costas. Passei na loja de roupas e comprei 2 camisas novas e uma calça social. Não era nada muito caro, mas eram roupas que me faziam sentir digno. O mais interessante foi ver como as pessoas começaram a me tratar diferente. Na padaria, os clientes voltaram a puxar conversa como antes. No grupo de ginástica dos idosos, até recebi uns olhares interessados de umas senhoras. Mas isso é história para outro dia. Criei uma rotina. Todo dia acordo às 6 horas, tomo um bom banho, faço a barba, agora só a cada 2 dias, que a pele já não aguenta todo dia. Penteio o cabelo com cuidado, mesmo tendo menos do que gostaria. Escolho a roupa no dia anterior, sempre verificando se está limpa e passada. Tenho um sistema de organizar as roupas por cor no guarda-roupa, coisa que aprendi com a Benedita e mantive. Uma coisa que faço questão é cuidar dos sapatos. Meu pai sempre dizia: "Filho, um homem é conhecido pelos sapatos que usa." Toda noite, antes de dormir, limpo meus sapatos e deixo organizados para o dia seguinte. Pode parecer exagero, mas esse ritual me traz uma sensação de ordem, de que as coisas estão no lugar. Em 2019, tive um problema sério no joelho e precisei usar bengala. No começo, me senti envergonhado, achava que a bengala me fazia parecer mais velho e frágil.
Até que meu neto Pedro, que é designer, me surpreendeu com uma bengala que ele mesmo decorou, toda elegante, com meu nome gravado. Vô, isso não é uma muleta, é um acessório de estilo, ele disse. Mudou completamente minha perspectiva. Sobre roupas, aprendi que não precisa ser nada muito caro ou da moda. O importante é estar limpo e bem cuidado. Tenho minhas camisas preferidas, todas de algodão, que é mais fresquinho para o nosso clima, e sempre mantenho elas em bom estado. Quando alguma começa a ficar poída ou manchada, não insisto em usar. Como diz minha filha, pai, roupa velha envelhece qualquer um. Outra coisa que descobri é a importância do perfume. Não aqueles muito fortes, que deixam todo mundo tonto, mas um cheirinho agradável. Tenho uma colônia que uso há anos, presente dos meus filhos. Toda vez que passo, lembro da Benedita dizendo que era seu cheiro preferido. É engraçado como um aroma pode carregar tanta memória, não é? Tem também a questão da postura. Mesmo com a idade pesando nas costas, faço questão de me manter ereto quando ando. Faço exercícios todos os dias, aqueles que o médico receitou, e tento sentar sempre com a coluna reta. Não é fácil, às vezes dói, mas faz toda a diferença no jeito como me sinto e como as pessoas me veem. Uma das coisas mais gratificantes é quando algum dos meus netos pede conselho sobre como se vestir para uma entrevista de emprego ou um evento importante. Outro dia, o João, meu neto mais velho, veio me perguntar qual gravata usar num casamento. Sentei com ele e ensinei a dar o nó, do mesmo jeito que meu pai me ensinou há mais de 60 anos. Às vezes encontro alguns amigos da minha idade que dizem que não vale mais a pena se cuidar, que já passou o tempo disso. Discordo completamente. Quanto mais a idade avança, mais importante é manter nossa dignidade. Não é sobre parecer mais jovem, é sobre se respeitar e respeitar os outros. Mantenho um espelho grande no meu quarto, presente dos meus filhos. Toda manhã, antes de sair, me olho nele e faço uma checagem completa. Roupa, cabelo, barba, postura. Não procuro um homem de 30 anos no reflexo. Procuro a melhor versão do homem de 75 que sou. Como digo sempre para os meus netos, a gente pode não controlar a idade que tem, mas pode controlar o jeito que se apresenta para o mundo. E quando alguém comenta que eu pareço mais jovem do que sou, respondo com um sorriso. Não é a idade que importa, é o capricho. Sabe, tem uma coisa que só entendi depois dos 60 anos. Ser autêntico é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. E essa lição aprendi da maneira mais inesperada possível. Por anos, na padaria, eu tentava ser aquele empresário sério que imaginava que precisava ser. Usava terno e gravata mesmo no calor, falava difícil, tentava imitar o jeito dos empresários que via na televisão. Até o dia em que tive uma conversa reveladora com meu neto mais novo, o Lucas, que na época tinha só 7 anos. Era 2010 e ele me perguntou: Vô, por que você fala diferente quando os fornecedores vêm aqui? Você fica parecendo aqueles homens chatos da TV. Foi como levar um soco no estômago. Até uma criança percebia que eu estava fingindo ser alguém que não era. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as vezes que tinha me forçado a agir de um jeito que não era natural para mim. Lembrei do meu pai, um homem simples do interior que nunca tentou ser diferente do que era. Todo mundo no bairro respeitava ele justamente por sua autenticidade. Decidi fazer uma mudança radical. No dia seguinte, guardei os ternos no armário e voltei a usar minhas camisas de algodão confortáveis. Comecei a falar do meu jeito simples, usando as expressões do interior que tinha aprendido com meus pais. Para minha surpresa, os clientes e até os fornecedores pareciam mais à vontade comigo. Tinha um fornecedor de farinha, o seu Roberto, que sempre vinha com aquele papo comercial ensaiado. Um dia depois da minha mudança, ofereci um café para ele e começamos a conversar sobre nossas origens. Descobrimos que ambos tínhamos crescido em fazendas e passamos horas compartilhando histórias da roça. Nossa relação comercial ficou muito mais forte depois disso. Em 2012, quando completei 63 anos, meus filhos queriam fazer uma festa chique num restaurante da cidade. Agradeci, mas propus algo diferente, um churrasco no quintal de casa, do jeito que a gente sempre fez. Chamei os amigos da padaria, os vizinhos, todo mundo junto. Foi a melhor festa que já tive.
Pessoas de todas as classes sociais, idades e estilos, unidos pela simplicidade e autenticidade do momento. Uma das coisas mais difíceis foi assumir minhas limitações com a idade. Por um tempo, fingia que ainda podia carregar os sacos de farinha sozinho, que minha vista ainda estava boa para fazer as contas sem óculos. Foi minha falecida esposa, Benedita, que me ajudou a entender que não tinha vergonha nenhuma em pedir ajuda. José, ela me disse um dia, você não precisa ser super-homem. Precisa ser você mesmo, com suas forças e fraquezas. Depois que ela se foi, em 2015, essas palavras ganharam ainda mais significado. Passei a aceitar melhor minhas limitações e, surpreendentemente, as pessoas começaram a me respeitar ainda mais por isso. Tem uma história engraçada sobre autenticidade que aconteceu em 2018. Estava num evento de empresários do bairro, onde todo mundo se apresentava falando sobre faturamento, metas e essas coisas todas. Quando chegou minha vez, falei simplesmente: sou o Zé da padaria. Faço pão há 40 anos e meu maior orgulho é ver o sorriso dos meus clientes quando sentem o cheirinho do pão saindo do forno. Algumas pessoas riram, outras ficaram sem graça. Mas no fim do evento, vários vieram me procurar dizendo como era refrescante ver alguém ser tão sincero e direto. Um deles até confessou que estava cansado de fingir ser o que não era. Com meus netos, faço questão de ser completamente honesto. Quando me perguntam sobre a morte, sobre medos, sobre arrependimentos, respondo com sinceridade. Claro, adaptando a linguagem à idade deles, mas nunca mentindo. O Pedro, meu neto mais velho, me disse outro dia: vô, é por isso que a gente confia tanto no Senhor. Sabemos que vai sempre falar a verdade, mesmo quando não é fácil. Uma das coisas mais libertadoras da velhice é não precisar mais impressionar ninguém. Quando era mais jovem, vivia preocupado com o que os outros iam pensar. Hoje, aos 75 anos, sei que o mais importante é estar em paz comigo mesmo. Se quero cantar enquanto faço pão, canto. Se quero dançar na chuva com meus bisnetos, danço. A vida é curta demais para vivermos pela aprovação dos outros. Na padaria, transformei essa autenticidade em marca registrada. Os clientes sabem que se o pão não ficou bom um dia, vou ser o primeiro a avisar. Se cometo um erro, assumo na hora. Isso criou uma relação de confiança que nenhum marketing caro conseguiria comprar. Hoje em dia, quando alguém me pergunta qual é o segredo do sucesso, respondo: ser verdadeiro. Não existe felicidade maior do que poder olhar no espelho e reconhecer quem você é de verdade. Como digo para os meus netos, ser autêntico é como fazer pão. Quanto mais natural, mais gostoso fica. E sabe o que é mais bonito? Ver como essa autenticidade inspira outros. Tenho clientes que mudaram sua forma de conduzir seus próprios negócios, depois de verem como a sinceridade funciona na padaria. Tenho netos que aprenderam a defender suas opiniões e escolhas, mesmo quando diferentes da maioria. Como diz aquele ditado antigo: seja você mesmo, todos os outros já existem. Eu só acrescento: e quanto mais velho você fica, mais importante é ser verdadeiro. Afinal, não temos mais tempo a perder fingindo ser quem não somos. Engraçado como a vida dá voltas. Quando eu era jovem, mal podia esperar para ficar mais velho, parecer mais maduro. Agora, aos 75 anos, vejo tanta gente lutando contra o tempo como se envelhecer fosse uma espécie de derrota. Mas deixa eu contar como aprendi a abraçar cada ruga, cada fio branco, cada marca que o tempo deixou. Era 2019. Estava arrumando umas caixas velhas no sótão quando encontrei um álbum de fotos antigo. Tinha fotos minhas desde jovem até mais recente. Sentei ali mesmo, no chão empoeirado, e fiquei horas olhando cada imagem. Vi o José de 20 anos, cheio de sonhos, o de 30, segurando meu primeiro filho, o de 40, inaugurando a padaria, o de 50, dançando com a Benedita no aniversário dela. Cada foto contava uma história, e cada ruga no meu rosto atual representava uma dessas histórias. A linha profunda na testa apareceu quando passei noites em claro cuidando dos meus filhos doentes. Os pés de galinha ao redor dos olhos são de tanto rir com meus netos. Aquela cicatriz no queixo, do dia em que aprendi a andar de bicicleta, lá pelos meus 8 anos.
Uma vez em 2020, durante a pandemia, estava fazendo uma videochamada com minha neta Maria e ela comentou: "Vô, o senhor está com o cabelo todo branco agora." Por um momento, senti aquela pontada de vaidade ferida. Mas então respondi: "Sabe, filha, cada fio branco aqui é uma história que posso contar para você. Quer ouvir algumas?" Passamos a tarde toda assim, eu contando histórias da minha vida, relacionando cada marca do tempo a uma memória especial. No final, ela disse algo que nunca vou esquecer: "Vô, quero ficar velha que nem o senhor, cheia de histórias para contar. Na padaria sempre tive clientes de todas as idades. Tem o pessoal mais velho, que vem todo dia comprar pão francês e ficar batendo papo. E tem os jovens que às vezes me olham com uma mistura de curiosidade e respeito. Um dia, um rapaz me perguntou como eu conseguia trabalhar tanto na minha idade. Respondi: "Meu filho, não trabalho apesar da idade. Trabalho melhor por causa dela." Cada ano me ensinou algo novo sobre fazer pão. Claro que envelhecer traz desafios. Minhas juntas doem mais do que gostariam, preciso de óculos para ler até o jornal mais comum, e às vezes esqueço onde coloquei as chaves. Geralmente estão no meu bolso. Mas cada limitação me ensinou algo novo. Quando comecei a ter dificuldade para carregar os sacos de farinha, aprendi a delegar tarefas e dar mais responsabilidades aos funcionários mais jovens. Quando minha vista começou a falhar, desenvolvi outros sentidos. Hoje sei quando o pão está no ponto só pelo cheiro e textura da massa. Uma das coisas mais bonitas da idade é a liberdade que ela traz. Não me preocupo mais tanto com o que os outros pensam. Se quero dançar na chuva com meus bisnetos, danço. Se quero tirar uma soneca depois do almoço, tiro sem culpa. Se quero comer aquele pedaço extra de doce, como, mas não conta para o médico. Em 2021, decidi fazer algo diferente. Comecei a dar aulas de panificação para jovens do bairro. No começo, alguns pareciam céticos. O que um velho poderia ensinar sobre técnicas modernas de fazer pão? Mas logo perceberam que a experiência tem seu valor. Como digo sempre, a receita você encontra na internet, mas o sentimento do ponto certo da massa, só anos de prática podem ensinar. Teve um momento particularmente especial no ano passado. Estava celebrando meu aniversário de 75 anos e meus netos prepararam uma apresentação de fotos. Em cada imagem, eles tinham escrito uma lição que aprenderam comigo. Foi emocionante ver como cada fase da minha vida tinha deixado um ensinamento diferente para eles. Uma das maiores alegrias da idade é ver as gerações se sucedendo. Tenho muito orgulho quando vejo meus filhos criando seus próprios filhos, e agora meus netos começando suas próprias famílias. É como ver um ciclo se completando, cada geração acrescentando sua própria história ao livro da família. Às vezes, quando estou sozinho à noite, olho no espelho e converso com minhas rugas. Cada uma delas me lembra de algum momento especial. O vinco profundo entre as sobrancelhas, de quando esperei ansioso o nascimento do meu primeiro filho. As linhas ao redor da boca, de tanto sorrir nas festas de família. Até as manchas nas mãos contam histórias de trabalho, de carinho, de vida vivida. Como digo sempre para os meus netos, envelhecer é um privilégio que nem todos têm. Cada dia a mais é um presente, uma chance de aprender algo novo, de amar mais, de fazer diferença na vida de alguém. E sabe o que é mais bonito? Ver como os mais jovens se aproximam quando percebem que você abraçou sua idade com graça. Outro dia, uma cliente jovem me disse: "Seu José, o senhor me faz ter menos medo de envelhecer, porque no fim das contas, é isso que importa, não quantos anos você tem, mas como você vive cada um deles." Como diz aquele ditado antigo que meu pai sempre repetia: "Não é o tempo que passa por nós, somos nós que passamos pelo tempo." Hoje, sentado na varanda da minha casa, observando o pôr do sol e sentindo o cheirinho de pão que ainda vem da padaria, agora tocada pelo meu filho, percebo que a vida é como uma receita bem elaborada. Cada ingrediente tem seu propósito, cada momento seu sabor especial. A padaria continua ali, na esquina da Rua das Flores, agora com uma placa nova que diz Padaria do Zé desde 1980. Meu filho mais velho manteve o nome, dizendo que era importante preservar a história. Os clientes antigos ainda aparecem, não só pelo pão,
mas para compartilhar memórias, para contar aos seus filhos e netos sobre o seu Zé que fazia o melhor pão do bairro. Minhas manhãs agora são mais calmas. Acordo cedo, como sempre. Hábito de padeiro não muda. Mas agora é para tomar café com calma, ler o jornal sem pressa e, principalmente, para receber as visitas que nunca param de chegar. Tem sempre alguém querendo um conselho, uma história antiga ou simplesmente uma conversa sincera. Outro dia, minha neta mais velha, agora com 30 anos, me perguntou qual era o segredo para uma vida feliz. Sorri e respondi: não tem segredo, minha filha. É como fazer pão. Você precisa de ingredientes simples, mas fundamentais. Precisa de positividade para levantar a massa. Escuta ativa para saber o ponto certo. Boas conversas para fermentar as relações. Humor para deixar tudo mais leve. Cuidado com a aparência para apresentar bem. Autenticidade para dar o sabor único. E aceitação da idade para ter a experiência de saber a hora certa de cada coisa. A Benedita lá do céu deve estar orgulhosa. Conseguimos criar uma família onde o amor e o respeito são os principais ingredientes. Nossos filhos cresceram, tiveram seus próprios filhos, e agora vejo nossos bisnetos correndo pela casa, enchendo tudo de alegria e barulho. E sabe o que é mais bonito? Ver como aquelas lições todas que aprendi durante a vida continuam relevantes. O jeito de ser positivo mesmo nos dias difíceis. A importância de realmente escutar as pessoas. O valor de uma boa conversa, o poder do humor para atravessar as dificuldades, o cuidado com nossa apresentação como forma de respeito próprio, a coragem de ser autêntico e a sabedoria de aceitar cada fase da vida. Hoje, aos 75 anos, entendo que nossa vida é como aquele pão que eu sempre fiz. Precisa de tempo para crescer, de cuidado para desenvolver, de amor para ficar bom e, no final, é feito para ser compartilhado. Cada ruga no meu rosto, cada mecha branca no meu cabelo. Cada história que carrego são ingredientes dessa receita única que é minha vida. E assim vou levando dia após dia, agradecendo por cada momento, por cada pessoa que passa pelo meu caminho, por cada lição aprendida. Como sempre digo aos meus netos, a vida é como um pão bem feito. Mesmo quando fica um pouco torto, ainda vale a pena saborear cada pedacinho. Agora, se me dão licença, está na hora do meu café da tarde. Vou até a padaria buscar um pão quentinho e, quem sabe, compartilhar mais algumas histórias com quem estiver por lá. Afinal, como diz aquele ditado antigo, a vida não é medida pelo número de respirações que damos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. E assim termino essa história, não com um ponto final, mas com reticências. Porque a vida, meus queridos, continua sempre nos surpreendendo, nos ensinando e nos dando oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém.